Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje é 31 de janeiro de 2026 e no caso eu tô gravando o primeiro conteúdo de 2026 pro Clubinho das Amoras. Talvez eu coloque esse conteúdo aqui lá no YouTube para que mais gente possa ver e conhecer o que acontece no Clubinho. Então, se por acaso alguém estiver vendo no YouTube, segue, né? Ativa as notificações e clica no link que tá ali na descrição do vídeo para virar uma mora, né? Porque esse tipo de conteúdo tá assim muito legal e tem vários conteúdos nesse estilo disponíveis no Clubinho, né? Como sempre, eu ouço muito que as meninas têm a solicitar, né, por assim dizer. E nesse verão eu tirei esses 30 dias de janeiro de descanso e eu fiz uma loucura, fui até Jaraguá do Sul, uma loucura maravilhosa, né? E conheci uma amorinha pessoalmente, fiquei alguns dias na casa dela, que é a Kátia. E a gente conseguiu colorir bastante, né? Então vou mostrar para vocês aqui, desculpa ter batido na câmera, um dos coloridos que nós fizemos juntas durante esses 15 ou mais dias que nós tivemos conectadas pelas cores. Esse colorido eu ainda não terminei de fato, ainda falta um trabalhinho de caneta, mas eu fiz junto com a Kátia porque ela disse que tinha muita dificuldade de transferir uma paleta como essa paleta aqui para um colorido assim, né? E aí a gente fez esse exercício junto, daí as meninas do clubinho ficaram sabendo, pediram para executar e estamos nós aqui executando então esse processo, né? No nosso mês de fevereiro, nós vamos ter como tema principal ali o dia de São Valentim, Valentine's Day, né? E no caso, então, cada morinha vai escolher uma ilustração ao seu gosto, né? Com o tema de São Valentim. E no caso, a paleta escolhida pelas meninas é essa aqui. Então, em cima dessas duas informações, que a gente vai trabalhar com o dia de São Valentim e vai trabalhar com essa paleta, eu criei um PDF novo. Eu acho que aqui, ó, tá meio apagadinho, porque a minha impressora tava com pouca tinta, tá? Eu até tentei carregar, mas não deu muito certo, o marido não tá em casa. Mas esse PDF tá nessa aula, para quem tá assistindo na Hotmart, nos arquivos adicionais, tá? Também coloco lá nos arquivos do Clubinho, no nosso Amora Drive, e também coloquei no grupo do Clubinho das Amoras, tá? Então, o que vai funcionar? Eu sempre vou ter uma paleta de inspiração, né? Sempre vou dizer a origem dessa paleta. No caso, essa paleta, ela tava no Pinterest da Sarah René Clark, e ela que eu usei ela de inspiração, né? As meninas escolheram. E uma primeira coisa que a gente tem que ter em mente nessa paleta, que a gente está trabalhando aqui com uma paleta de primavera, a gente está trabalhando aqui com cores complementares, a gente está trabalhando com a família dos verdes amarelados com os vermelhos violetas, tá? E no caso aqui, nós temos muito mais presença de vermelho violeta do que de verde amarelado. Nesse caso, automaticamente, se essa for a cor que a gente usar menos dentro do nosso colorido, vai ser a cor que vai mais aparecer. Então, se vocês forem olhar, por mais que a gente tenha um monte de rosinha, que a gente tenha um laço, que a gente tenha um fundo se confundindo com o efeito, o grande destaque aqui está nesse contraste entre o verde e o cor-de-rosa, e o verde ganha um certo destaque. Se a gente fosse traduzir exatamente isso aqui para um colorido, a gente provavelmente não ia gostar desse colorido. Por quê? Porque a gente quer dar ênfase para o elemento mais tchan do negócio, que no caso, ou podem ser o laço, ou podem ser as flores. Então,
para que a gente consiga ter um bom resultado num colorido usando essa paleta, a gente vai ter que pensar muito bem nela, porque do jeito que ela tá estruturada, ela vai dar ênfase pro verde. Então, se eu tiver um colorido que eu quero dar ênfase no verde e que caibam os cor-de-rosas como pano de fundo, perfeita essa paleta, ela vai dar super certo. Caso a gente queira fazer o Blood Twist carpado e dar ênfase no cor-de-rosa e usar essa mesma paleta, que é o que acredito que a maioria das minhas amadas vai fazer, a gente vai ter que usar mais do verde ou fazer o uso desse rosa com mais consciência, tá? Então aqui a gente tem que pensar sobre isso. Mas a grande dificuldade das meninas, a grande dificuldade reportada para as minhas amorinhas, não é fazer a harmonização da cor, é escolher a cor que vai colorir, ou seja, a gente está indo mais além, né? Então a pergunta é, como é que eu vou olhar para minha caixa de lápis de cor e vou escolher certas cores que estão aqui nessa referência? Então, assim, claro que num primeiro momento a gente pode fazer testes. E óbvio que, né, como professora e como a responsável, né, de trazer as melhores opções para vocês, eu fiz testes. E é muito bacana, porque eu fiz testes, sim, vou mostrar para vocês aqui, ó, com 4 marcas de lápis de cor, tá? Vou mostrar Super Soft de 100 cores, a Polychromos e a Albert Dürer, depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Como uma paleta mais simplificada, ou seja, seguindo mais à risca aquilo que tá proposto. E uma paletinha um pouco mais trabalhada, um pouco mais complexa. E aí, no caso aqui, eu tô trabalhando com Prismacolor em cima e do Derwent Lightfast baixo. Então, assim, tem para as minhas amoras que todas elas têm Super Soft, então eu consigo atender todas. Tem algumas amoras que são Prisma, tá na mão. Tem algumas amoras que são Poly, tá na mão. Eu não sei se tem alguma amora que é Derwent, mas agora a Pro é e a Pro quer usar, então tá na mão também. Tá? Então são essas as possibilidades. Avaliando as paletas antes de apresentar de fato os lápis para vocês, já vou dizer assim, ó, que nenhuma paleta ficou perfeita em relação à imagem, tá? Se a gente for considerar a imagem, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a paleta aqui do lado e a imagem aqui, ó, coladinha assim, para que vocês possam ver. Não tá tudo, mas tem uma parte, tá? Eu vou mais priorizar aqui, é óbvio, do que aqui, mas se eu quiser voltar, eu puxo, ok? Então, por exemplo, assim, se eu fosse comparar os cinzas, o cinza que tá nessa paleta é justamente o 1059, tá? Então, aí aqui, Prismacolor acertou mais, digamos assim. Agora, se eu fosse pegar esse rosa chá aqui, ó, eu já me lasco na maioria das cores. A cor mais próxima, na minha opinião, e aí, claro, a gente tem que ter essa questão de que cada um tem a sua percepção de cores, né? É o 1018, tá? Então, pra mim, o Prisma deu 2 checks aqui bem importantes, ok? Porém, contudo, todavia, a cor do meio, que é a cor central, na minha humilde opinião, quem mais chegou perto foi a Super Soft, por incrível que pareça, né? Com o 751. E a cor desse aqui, que é um rosa carmine, é um rosa antigo, mais escuro, aí vou dizer para vocês assim que de lambuja ninguém pegou, tá? Mas se eu tivesse que escolher uma assim de bate-pronto, eu iria para esse Cherry Red aqui da Derwent. O verde, o 168 da Albert Dürer e não o da Polychromos, eu iria nele, tá? E assim a gente fecharia a paleta. Ou seja, se eu fosse
juntar exatamente essas cores aqui com os lápis que são de fato mais próximos, eu teria uma bagunça de lápis de cor e muito provavelmente eu não conseguiria misturar todos eles, né? Vocês imaginem misturar super soft com, né? Algumas coisas não funcionam de forma nenhuma, né? Claro que, por exemplo, Prisma e Derwent eu já vi que funcionam, que se misturam muito bem. Então, a gente poderia partir para essa possibilidade, tá? Então, assim, eu vou falar para vocês, então, as paletas que eu escolhi por marca de lápis de cor e vou explicando algumas coisinhas em relação a ela, tá? Depois disso, eu vou mostrar para vocês algumas ilustrações que poderiam ser coloridas com esta paleta, usando a ideia do dia de São Valentim, tá? Claro que aqui tudo é assim, ó, gente, de novo, né? Eu não sou Deus, eu não sou unânime, vai ter gente que vai odiar, vai ter gente que vai amar, então tá tudo certo, né? A gente só tem que, claro, sempre manter o respeito. E assim, essa é a minha opinião, essa é a minha visão sobre as cores. Eu não digo assim que, né, eu tô certo ou eu tô errado, porque eu acho que certo e errado no mundo de colorir não existe, né? Que existe aquilo que faz mais sentido pra gente. Se fizer sentido para vocês e vocês fizerem o colorido usando essa paleta, depois me marquem nos coloridos de vocês, se vocês forem publicar, né? Lá no arroba Cores em Sintonia, eu vou ficar bem feliz de ver os coloridos de vocês. As minhas amoras sabem o quanto isso me deixa alegre. Então, assim, ó, o cinza que eu escolhi da Super Soft para fazer, no caso, as iluminações e as tonalidades neutras, é o 763, tá? Gurias, assim, ó, se eu fosse colorir com essa paleta do jeitinho que ela tá aqui, e eu vou escolher um colorido, eu ainda só não sei qual, tá? E não sei que lápis eu vou usar, então eu vou dizer assim, a minha ideia inicial para fazer esse colorido é usar o tom cinza como tom claro, neutro. Pode ser que em algumas situações ele se torne escuro demais, então se vocês precisarem usar branco, podem usar, não tem problema nenhum, tá? Ainda mais nesse caso aqui do 763, que é um cinza bem escurinho, tá? Uma outra possibilidade para esse cinza, e aí por isso que eu coloquei aqui como cores adicionais, é pegar um cinza frio mais violeta, no caso 735. Então, se vocês quiserem complementar um cinza com o outro, vocês podem, né? Caso vocês queiram. E aí, aqui a gente já tá fazendo uma paleta complexa, a gente saiu da simplificada, tá? Mas, se vocês quiserem substituir também o 763 por 735 e usar branco no lugar e manter a simplificada, fica tranquila, vai dar certo. Só ele vai ficar um pouco mais suavizado e vai puxar um pouquinho mais pro azul, principalmente se vocês forem fazer o fundo com ele, tá? Como cor rosada, né, mais clara, eu escolhi o 790, não é a cor ideal, tá? Se a gente for olhar, ó, é uma cor bem diferente. Mas dentro da proposta foi o que eu achei que funcionaria melhor. Mas se vocês forem aquelas amoras hardcore, né, colorista raiz, pode inclusive tirar esse tom, usar o 751 com o cinza ou com branco e vocês chegam nesse tom exato, tá? Esse tom aqui, ele é um subtom deste. Então, se vocês tiverem esse tom, mais um branco ou um cinza, vocês vão conseguir esse tom, tá? Então, esse aqui, ele pode vir a ser descartado para aquelas amoras que são mais profissionais, que sabem misturar mais as cores, certamente poderiam fazer essa jogada, tá? Para nós que, né, somos mais raízes, não digo, mas mais preguiçosinha mesmo, né? A gente não quer passar tanto trabalho colorindo, a gente pode fazer mão disso e vai ter uma iluminação maior no colorido, que é a vantagem.
O tom que eu amei nessa composição e que foi o tom mais acertado como meio tom é o 751. Eu sou apaixonada por esse rosa. E aí, no caso, meninas, e vamos lá, né? O tom 748, ele é o mais próximo do nosso modelo. Porém, ele não harmoniza tão bem com 751. Se vocês forem olhar, existe uma ruptura de degradê entre um e outro. O tom que faz melhor degradê com esses dois tons aqui é o 749. Então, o que acontece? Se eu tô num colorido e eu quero fazer um degradê de 3 tons numa flor, vai ser mais fácil, vai ficar mais harmonioso para mim usar o 749 com 751 com 790. Agora, se eu quero pegar e fazer uma variação ou uma ruptura entre esses dois tons e esse tom aqui, eu uso o 748. Como assim, B? Ó, vamos supor, eu tenho um tipo de flor só no meu colorido, eu quero fazer um degradê de uma flor bem bonito, né? Que fique harmonioso dentro dessa paleta. Eu vou usar esses 3 tons nas pétalas, tá? Quero dar um tchan pro miolo. Eu não uso esse aqui e uso esse no miolo, por exemplo, com sépia, entenderam? Ou então, tô fazendo um colorido onde eu preciso fazer um destaque entre um elemento e outro, sendo que são do mesmo tom. Eu vou usar essa combinação. Então, aqui vai depender muito do colorido que vocês estiverem usando, tá? O verde é o 721. Coloquei aqui um verde um pouquinho mais escuro, se a gente quiser dar uma aprofundada, porque se a gente for olhar no nosso colorido matriz, tem áreas que são um pouquinho mais escuras, tá? A gente pode fazer isso com um sépia? Pode, mas de novo, a gente não precisa passar trabalho à toa, né? A gente pode pegar um tom de verde mais escuro, sendo que a gente já tem disponível. E para nos auxiliar, eu até coloquei o sépia aqui, que é o 745, tá? Então, essa paleta, ela seria uma paleta que, se fosse simples, eu usaria 1, 2, 3, aqui um desses dois, né? Esse aqui e esse aqui, ou que esse aqui, né? O verde com o verde mais escuro, ou ainda eu poderia usar o verde 721 e o sépia, tá? Então, se a gente for fazer uma paleta mais simples, e a paleta mais simples, na minha opinião, é essa aqui, tá? E aí eu vou usar cores que vão se harmonizar muito bem. Eu vou usar 790, 751 e 749, junto com 721 e 760 e o 763, tá? Se eu vou querer fazer mais possibilidades dentro dessa mesma paleta, eu posso adicionar o 748, o sépia e o 735, tá? Então, assim, de novo eu vou fazer uma lembrança, né? Às vezes as amoras dizem pra mim, nossa, mas teu colorido ficou tão melhor do que o meu, por que isso? E eu vou dizer pra vocês por causa da restrição de cor. No momento que eu tô trabalhando com uma paleta mais fechadinha, eu consigo tirar mais suco dessa paleta. E aí eu vou ter um resultado melhor. Então, é aquela coisa, às vezes, menos é mais sim, tá, gurias? A gente passa trabalho, às vezes, né? Mas quando a gente tem uma paletinha reduzida, a gente tem, sim, benefícios, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho de policromos e Albert Dürer. As minhas amoras amadas, que me conhecem há bastante tempo, sabem
que eu tenho a caixa do Albert Dürer já faz um tempão e eu quase não usava. Comecei a usar ano passado, né, na nossa jornada lá do Small Victories. E recentemente eu comprei alguns policromos avulsos, né, para fazer justamente essas testagens de lápis. E aí, o que acontece? Eu me admiro muito, porque o lápis é muito diferente, né, do poli para o Albert Dürer, não só em textura, mas também na cor, que é uma coisa assim meio maluca, né? Eles têm cor parecida, sim, são mesma cor, mesma família, sim, mas aqui, ó, por exemplo, no 168 vocês percebem claramente, eu usei a mesma força, o mesmo papel, a mesma hora, a mesma intensidade de mão, a mesma forma de passagem dos lápis, eu tenho resultados levemente diferentes que vão trazer muita diferença pro colorido, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei a paleta priorizando a cor. E aí, se eu tinha ela em poli, eu botei o poli. Se eu não tinha em poli, eu botei em Albert Dürer. E no caso desse verde primavera, né, que é o verde que tá aqui, não é o verde primavera da Super Soft, tá? Por favor, é o verde primavera dentro da paleta de primavera. Eu escolhi, no caso, os dois, porque eu vou fazer, inclusive, um teste entre os dois, se eu escolher esses lápis. Eu ainda não sei que lápis, porque eu ainda não sei que livro, ainda não sei que desenho, mas tudo certo. Então, de cinza, eu peguei a família dos frios, né? Cinza frio, e aqui eu tô usando 230 como a cor que tá na paleta, né? E se eu quiser complexizar, eu vou pegar o 231, que é um cinzinho um pouco mais escuro, beleza? Aqui nesse tom de rosa antigo, claro, a gente morre na praia, né? A gente sabe que as cores do Albert Dürer e do Policromos, acredito eu, para rosas é meio complexo. Então, eu acabei pegando o 132, que é um bege avermelhado, porque foi o tom que, na minha concepção, na hora que eu estava separando, mais se assemelhava a essa tonalidade ali, tá? Não tem nada a ver, mas tudo bem. Depois eu vou explicar pra vocês aonde que eu usaria essa paleta, tá? Peguei o 130, né? O 130, ele faz um bom degradê junto com o 132 e faz um bom degradê com o 124. Eu consigo uma variação boa de cor, por isso que eu escolhi ele, tá? Porque ele faria uma junção boa. Eu teria um bom degradê aqui, eu teria um bom degradê aqui, eu teria um bom degradê aqui, por isso que eu escolhi essa paleta aqui, tá? E com relação aos verdes, eu peguei o 168 e aí, né, mais uma vez, né, aqui é o da Albert Dürer e aqui é o da Policromos e a gente tem muita diferença na tonalidade do lápis. E isso é uma coisa que pode vir, né, a fazer diferença e é por esse motivo que eu estou investindo nos policromos. Então, porque o que acontece? Eu tenho os Albert Dürer, eu tô usando eles, mas eu preciso de tons mais claros, às vezes. O tom da Albert Dürer, ele me parece muito escuro, muitas vezes. E aí, esse aqui veria como um tom mais claro dentro do tom. Isso me ajuda bastante, porque, né, sou da família das preguiçosas, confesso. Não gosto de ficar, né, perdendo muito tempo fazendo camadinhas leves, eu sou meio ogra, então pra mim ajuda mais assim. E aqui, meninas, eu peguei o 174 como um verde mais escuro para fazer a sombreadinha, a mesma coisa que eu mostrei para vocês na imagem de cima, e o sépia também. Se a gente for avaliar essa paleta, independente da comparação de cima, é uma paleta sensacional, tá? Eu julgo que é uma das minhas preferidas. Porque aqui a gente tem uma família muito bonita de vermelho e violeta. A gente tem aqui uma junção de verdes amarelados lindíssima. E com certeza esse resultado seria muito bonito.
E, de novo, olhem só, estamos falando de menos de 10 lápis. 3, 6, 9 lápis de cor. E com esses 9 lápis de cor, é possível, sim, fazer um colorido muito bonito, tá? Muito bem. Agora, vamos para Prismacolor, tá? Vou puxar um pouquinho mais aqui pra cima. E vou mostrar pra vocês o que eu separei da Prisma, tá? A Prisma aqui, ele vai ter mais ou menos a mesma quantidade de lápis lá de cima, porque eu acabei me empolgando e fiz a paleta complexa de todas as 4 marcas de lápis de cor, tá? Então, vocês vão poder escolher qual que vocês vão fazer e eu vou dar uma diquinha ali na hora de escolher o desenho, se vocês aumentam o número de lápis ou não, tá? Vamos pro Prisma. Prisma é o meu chão de fábrica, assim, sabe? Aquele assim, ó, que dá pra toda obra, funciona pra tudo, é ele, né? Gosto mais desse lápis um pouco mais ceroso, mais macio, que mistura melhor, então é muito, muito minha vibe. Comprei os Derwent para complementar a minha paleta de cores, tá pronto, falei, né? Os Derwent eu vou usar para misturar com os Prisma, porque eles misturam super bem, então... E o Derwent tem cores muito claras e cores muito escuras que vão dar um tchan muito bom pro Prisma, então por isso que eu investi nessa caixinha. E aí, minhas queridas, eu... peguei de novo 2 cinzas frios, no caso aqui eu tô com o 1059 e o 1061, né? Pra fazer, no caso, a parte de resfriamento e neutralização das cores, tá? Eles não vão necessariamente entrar no fundo, e aliás, eu vou dizer pra vocês, a última coisa que eu faria num colorido seria usar o cinza de fundo, depois eu vou contar pra vocês por quê. E aí, assim, o 118 é o meu rosa antigo mais claro, e aí aqui a Prisma, né, acertou assim, olha, de lavada. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Vou até arriscar aqui. É praticamente a mesma cor, se mistura muito. Então, funciona muito bem. O 1017 eu escolhi como tom mediano, e aí ele podia ser mais rosadinho, né? Podia ser um pouquinho mais suave, mas tudo bem. Agora, juntando esses 2 tons, com certeza eu chego no tom que eu quero aqui. Peguei o 1029 como tom escuro dentro desse degradê, mas muito mais pensando assim, olha, se eu tivesse que eliminar um lápis aqui, eu eliminaria o do meio, tá? Eu trabalharia com as 2 pontas aqui para chegar no meio tom usando a mistura. O Prisma me permite isso de uma forma muito facilitada, então eu gosto dessa ideia. Eu escolhi o meu I5 para ser o lápis de verde primavera, porque o outro tom eu não gostei, o 911, achei que não ia ficar legal. E aí, escolhi um tom escurinho aqui para complementar o meu I5, que é o 1097, tá? Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa da outra, tá? Se eu tivesse que dizer para vocês qual a minha paleta preferida até o momento, a minha paleta preferida até o momento ainda é o da Poli e da Albert Dürer, tá? Aqui a Prisma funciona, dá muito certo, mas esse tom aqui, ó, pra ter tom central, ele me quebra um pouco a minha linha. E eu, provavelmente, se eu fosse usar essas cores da Prisma, eu eliminaria esse tom do meio, tá? Não seguiria tão fiel à paleta. E aí, assim, uma coisa que eu achei muito legal, e isso é uma coisa que a Prisma tem, que é muito boa, nós temos um tom bem escuro, que é o 1095 para o 1029, então a sombra do 1029 não precisa ser necessariamente o sépia. Então, eu usaria o 1095 como sombra do 1029, mas ainda assim eu botei o sépia aqui na minha brincadeira, tá? Então, são essas as cores que eu vou ter. Se eu for fazer o meu colorido usando Prismacolor, eu elimino essa aqui, a não ser que eu esteja fazendo uma pele,
Se eu precisar pele, daí aqui veio a salvação da jogada, né? Mas caso eu não esteja precisando de uma pele, eu tiro esse aqui e trabalho com esses 3 tons, ou seja, eu vou escurecer um pouco mais a paleta, mas em compensação, ela vai ficar mais do jeito, assim, com contraste, né? Vai sair um pouco da vibe da primavera também, tá? Temos que deixar isso bem claro. Se a gente escurece os tons, a gente sai da vibe da primavera, né? Então, aqui a gente tem que usar esses tons escuros com muita delicadeza para não sair da vibe da primavera, ok? E para fechar, nós temos os nossos lápis novíssimos. Eu digo nós porque eu sinto como se vocês estivessem experimentando eles comigo. Eu nem apontei eles, eu nem risquei, eu nem fiz nada. Eu tô assim, eu peguei e usei, né? Eu tava falando pra Kátia lá na casa dela, assim, eu tô numa vibe de que eu sei que eu tenho lápis para essa geração e mais 4. Se eu não usar nessa vida, provavelmente ninguém vai usar, né? Porque meu filho não gosta de colorir. O filho da Kátia gosta, mas o meu não. Então eu não vou conseguir, né, levar a minha herança, digamos assim, a ser útil. Então provavelmente vai ir para a mão dos meus netinhos que vão destruir. Então, se isso for de fato acontecer, deixa eu destruir meus lápis, que pelo menos eu tô pagando, eu tenho o valor deles, né? Então, aquela coisa, às vezes as gurias, ai, eu tenho pena de usar. Guria, vai e usa, porque depois tu morre. Tá bom? Chega, vamos usar, tá bom? E é isso, vou usar eles também. Peguei 2 tons que a própria marca classifica como frio, que é o Mist e o Granite. Aqui peguei tons que, se eu fosse fazer alguma pele, esse aqui seria a minha escolha certa. Porque esse salmão, esse Dusty Pink e esse Autumn Red são perfeitos para uma pele. E aí aqui eu tenho ou, né? Ou eu uso o Autumn Red, ou eu uso esse, desculpa, vermelho outono, Autumn Red, ou Cherry Red, que seria um vermelho mais escurinho, tá? Botei aqui que nem eu fiz lá na Super Soft, né? Se eu for dar ênfase, eu tiro do meio e uso o de fora. Se eu for complementar, eu posso aumentar o meu degradê, porque aqui ele vai do bem claro pro bem escuro, né? E aqui eu tô avermelhando mais. Se eu quero tons mais neutros, venho pra cá. Se eu quero mais vermelho, um pouquinho mais de contraste, eu venho pra cá. Vai depender do meu interesse. 2 tons de verde maravilhosos. Esse verde folhagem é exatamente o tom da paleta de referência, né? E aí eu peguei um tom que se chama Eve, e aí não tem como não lembrar da mariposa de tinta, né? Achei fantástica essa cor, enfim. E aí peguei ela e peguei um que não é sépia, mas que é um marrom neutro, que chama Natural Brown. E é isso, tá? Ai, eu sei que esse vídeo tá longo, gurias, mas eu espero que vocês estejam gostando. Eu fiz com muito carinho esse conteúdo pra vocês, pensando nas dificuldades que vocês possam vir a ter, pensando nas possibilidades que vocês possam vir a tentar executar com esse colorido. Ele se tornou mais longo do que eu imaginava, mas tá tudo certo, tá? Bom, vamos a possibilidades de cor, né? Quando a gente estava falando lá no grupo do Whats a respeito de fazer um colorido com a ideia, fazer um colorido com a ideia de Valentine's Day, eu me lembrei dessa página aqui, ó. Deixa eu fazer um zoomzinho menor, só para vocês verem melhor. Eu me lembrei dessa página aqui, ou essa, que é a página de doces, né? No dia de São Valentim, a tradição diz que você tem que dar corações de açúcar ou chocolate, então eu acho muito legal essa ideia. E já que a gente não tá querendo fazer aquela coisa clássica, né?
fevereiro, carnaval, por exemplo, a gente não vai colorir isso, a gente poderia fazer alguma coisa nesse sentido de doce, né? E aí, essa página aqui fecharia muito com a nossa paleta, né? E essa aqui também, mas seria mais desafiadora, ela ia ficar mais bem complementar mesmo, né? Então, essa é uma possibilidade, mas quando as meninas falaram, eu lembrei dessa página, ela tá muito forte no meu coração. É uma página que é uma possibilidade muito grande. E essa aqui também. E quando eu vi os dois gatinhos, assim, ai, eu tô tão gatística. Muito provavelmente, eu trabalharia essa, se eu fosse trabalhar a Ritinha, esse colorido ou esses dois aqui, né? Mas eu ando namorando o livro novo da Ritinha. O livro novo da Ritinha tem uma imagem que essa gatinha aqui, ela me conquistou também. E aí, vamos lá. Em cima dessa gatinha, eu vou falar algumas coisas pra vocês, né? Se a gente for pensar que nessa paleta a gente tem vermelhos, violetas e verde, e cor neutra cinza, o que a gente automaticamente vai dizer? As flores vão ser vermelhas, violetas. Fundo, eu, Betânia, não faria cinza, eu faria verde. E já vou explicar por quê, tá? A gatinha eu faria em tons de neutro e cinza. Se eu fizer dessa forma, como eu tô falando pra vocês, pegando os verdes e fazendo verdes, pegando as flores, fazendo vermelhas, violetas, pegando o fundo e fazendo um verde amarelado, eu vou estar dando muito destaque pro elemento claro, que vai ser a gatinha, que vai ser tons de cinza. Então, dessa forma, eu tô trabalhando as cores complementares a meu favor. Se eu fizesse o fundo cinza e as flores vermelho e violeta, eu até vou dar ênfase nas flores, mas como o elemento verde é um elemento que eu menos vou usar, é ele que vai aparecer mais. Então, o que acontece? Já aconteceu com a Moras e disse assim, eu fiz um colorido achando que eu ia dar um super destaque na flor, e aí eu dei um super destaque no verde. Porque se a gente vai levar em consideração as proporções e vai usar menos verde do que qualquer outra cor, é ele que vai aparecer mais. Então, uma forma da gente fazer com que a gente equalize um pouco essas cores é justamente fazendo com que o verde apareça mais do que o rosa e mais do que o cinza. E os elementos extremamente claros, com tons de cinza, são os elementos que mais vão aparecer. Então, eu faria essa jogada. Eu não faria o fundo cinza, eu faria o fundo verde, tá? Principalmente nesse colorido aqui, ok? Deixa eu mostrar pra vocês um colorido pronto que tem uma ideia parecida, né? Porque a gente, assim, colorido pronto com essa paleta eu não tenho. Mas aqui a gente tem uma ideia parecida. Aqui é um colorido com uma dupla complementar, a gente tá fazendo uma complementação do vermelho violeta com verde amarelado, mas a gente também tá fazendo uma complementação do verde azulado com o amarelo. Então, ou com o azul violeta e o amarelo alaranjado, eu não me lembro direito, tá? Mas eu sei que eu usei uma dupla complementar aqui. E como eu coloquei bastante verde em volta, todos os elementos que foram rosados e violetas, eles ganharam muito destaque no colorido. E é justamente sobre isso que eu estou falando para vocês quando dou esse exemplo aqui, ó, da gatinha, tá? Então, se eu fizer essa brincadeira de pegar o elemento que tem menos presença e colocar ele em ênfase, eu vou conseguir destacar aquilo que eu quero que seja o ponto focal do colorido, nesse caso, os colibris e as flores. Perceberam? Então, é isso que vocês podem fazer, tá? Nesse livro aqui da Jojo, eu vi um colorido que se assemelha muito a esse e eu poderia, inclusive, fazer essa mesma jogada, tá?
que é o camaleão. Só que aqui eu faria o contrário. Ou seja, eu faço os camaleões verde e todo o resto rosado. Tem como não aparecer esse camaleão? Não tem. Então, aqui eu faria a paleta como tá no exemplo, com muito rosa, pouco verde. E aí o verde estaria aqui no camaleão, o camaleão saltaria para fora. Aonde que eu usaria os cinzas? Nesse caso, eu até poderia usar o cinza no fundo, mas eu usaria o cinza nas borboletas, nessa borboleta principalmente, para ela saltar no meio desse rosado todo, né? Se eu quero manter essa suavidade da paleta de primavera com tons claros, sem usar tons escuros, aí eu faria cinza, rosa, verde, ou seja, eu venho chamando a atenção do meu olhar, da pessoa que vai olhar, que você eu mesma, né, para o ponto focal do colorido, que são os camaleões, tá? Nesse livro aqui do Room of Wonders, que eu não colori nada, eu separei esse colorido aqui, ó. Esse colorido super poderia ser. E do livro do Circle of Life, eu separei uma pegada totalmente diferente. Por que as águas-vivas não podem dizer que elas se amam, né? Então a gente poderia fazer um Valentine's Day com essa questão do yin e do yang se complementando, né? A gente poderia fazer uma água-viva predominantemente verde, uma água-viva predominantemente vermelho e violeta, e alguns elementos violetas no verde, alguns elementos verdes no violeta, e aí a gente faz essa complementação, acho que ia ficar top também. Né? Aqui a gente não teria contraste, a gente teria complementariedade na veia, por assim dizer. E se eu fosse fazer alguma pele, eu faria esse aqui. Eu amei esse desenho, assim, porque eu disse, ai, meu Valentine é um sapinho, eu amo ele, ele vai virar um príncipe. Eu faria nesse sentido aqui. Né? Aí eu escolheria uma paleta que faria mais tom de pele, né? Pra me ajudar ali na pele. E aí, aquela coisa, né? Aqui eu usaria muito rosado e deixaria grandes destaques nos verdes, para um sapinho, apesar de ser pequenininho, ganhar destaque no meio dessa loucura toda. Ai, meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona, né? Porque isso aqui não foi um vídeo, foi uma maratona. É o primeiro de muitos, se vocês gostarem. Quero que vocês deem os feedbacks de vocês, comentem, né? Comentem no vídeo, comentem, né, no grupo. Vem fazer parte do clubinho se você ainda não é uma amora. Eu tenho certeza que você vai adorar. E as amorinhas que moram no meu coração, muito obrigada pela paciência, pela amizade, pelo companheirismo, enfim, por tudo aquilo de bom que a gente tem juntas, tá bom? Vejo vocês no próximo colorido. Um beijo grande e até mais!